Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Amores Verdadeiros. Quer saber em detalhes o que acontecerá na sua novela preferida? Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 23 de agosto. Aníbal diz a Nelson que ficou sabendo do problema da filha bastarda dele e que espera que o problema cardíaco dela tenha cura, mas deixa claro que não quer ver fotos da Kendra Ferretti declarando que ele é o pai daquela criança. Irritado, Nelson diz a Aníbal que fica feliz por não ser filho dele, porque senão ele teria tirado a sua filha, como fez com a filha da Adriana. Aníbal não deixa por menos e diz a Nelson que o recomenda a dar aquela infeliz bastarda para adoção, porque com os pais que ela tem, é melhor dar a ela a oportunidade de encontrar pessoas melhores que ele e Kendra. A discussão fica mais séria quando Nelson diz a Aníbal que a mesma coisa ele deveria fazer com as suas filhas, pelo pai desgraçado que elas têm. Nelson tenta dar um murro em Aníbal, mas ele o impede. Aníbal diz a Vitória que Nick está com Guzmão e ele acha aquilo uma loucura. Nesse momento, Nick e Guzmão chegam na mansão. Nick diz: "Que sorte encontrar toda a família reunida. Eu tenho uma notícia para vocês. O Guzmãozinho e eu estamos apaixonados." Liliana e Aguiar se aproximam. Nick diz à família que Guzmão logo vai ser o seu esposo. Nelson, velho babão ridículo, fica furioso e diz a Nick que aquilo é uma loucura e ela não pode ter nada com aquele tipo. Velho escroto, não se toca. Aníbal apoia Nelson. Nick enfrenta os dois. Diz que é maior de idade e que não tem que pedir nenhuma permissão para viver a sua vida. Nelson diz para Nick escutá-lo bem, pois ele nunca vai permitir a relação dela com Guzmão. Nick diz ao pai que ele não tem autoridade moral para proibi-la de nada. Vitória diz ao pai Nelson que se Nick tem a oportunidade de ser feliz, eles devem apoiá-la. Na cozinha, Liliana, a chatinha da vez, chora com desespero e diz ao pai que Guzmão e Nick vão se casar. E agora ela não tem nenhuma chance de que o Francisco se interesse por ela. Essa mula, mais do que o Guzmãozinho, já deixou claro que a vê como uma irmã e essa besta não desiste. Guzmão diz aos Balvaneira que ama Nick e não tem o menor interesse na fortuna dela. Nelson não aceita a união dos dois e diz a Nick para ela esquecer a partir daquele momento que tem um pai. Nick se revolta, pega as chaves do seu carro, joga para o pai e diz que não quer absolutamente nada dele, nem mesmo o seu sobrenome. Nick diz que para ela e o Frank, o amor deles é o suficiente. Tomásia e Poliana ficam surpresas ao verem como Nick enfrenta o pai e o avô. Aníbal tenta fazer Nick desistir, dizendo que amor não é o suficiente para viver. Nick diz ao avô que não quer absolutamente nada dos Balvaneira e muito menos dos Brisa. Nick diz que naquele momento vai viver com o Guzmãozinho e que agora ela é a senhora Francisco Guzmão e vai embora. Bravo, Nick. Muito bem. Coloque esses dois velhos escrotos no lugar deles. Valeu a pena esperar para ver a mudança da Nick. Muito show. Vitória diz a Nelson e Aníbal que Nick conta com todo o apoio dela. Kendra Bisca diz a Salviano que a filha para ela é só um instrumento que vai ajudá-la a conseguir tudo o que desejou na vida. Vitória dá todo o seu apoio para Nick e Guzmão. Nick se diverte ao andar de micro-ônibus pela primeira vez. Adriana e Carlos se sentem muito felizes depois de fazerem amor. Adriana conta para Carlos sobre a conversa que teve com Vitória. Nick diz a Guzmão que não vai aceitar que ele seja guarda-costas de nenhuma mulher. Guzmão diz que está procurando emprego e não pode escolher, mas diz que ela não precisa se preocupar, porque para ele não existe outra mulher que não seja ela. Os homens que trabalhavam para Odete Longoria procuram Aníbal querendo dinheiro e revelam para ele que foi Odete que os mandou deixar Vitória e Aguiar presos no elevador e também mandou gravar o vídeo dos dois juntos no hotel. Guzmão sai para procurar emprego. Nelson diz a Kendra que está muito decepcionado com Nick porque ela foi morar com seu guarda-costas.
Kendra Bisca, cachorra ordinária, diz a Nelson que acha que a solução é ele deserdar Nick. Nelson, trouxa, diz a Kendra que vai tirar todo o apoio econômico de Nick e enquanto ela não deixar o Guzmão, não vai ver um só centavo dele. Enquanto isso, Nick está no supermercado fazendo compras. Carlos vai visitar Vitória e Aguiar fica morrendo de ciúmes. Aníbal liga para o advogado, diz que a filha bastarda do Nelson nasceu e assim fica comprovada a infidelidade dele. Aníbal manda o advogado agilizar logo os trâmites, porque quer que a sua filha Vitória fique divorciada dele o quanto antes. Aguiar diz a Vitória que o Carlos foi visitá-la e ele não gosta nada daquilo e não quer que ela o receba. Vitória diz que não pode fazer aquilo e pede para ele mandar Carlos entrar. Carlos, ao ver Aguiar tão nervoso, manda ele relaxar, diz que foi completamente desarmado e é inofensivo. Vitória pede para Aguiar deixá-los sozinhos. Carlos diz a Vitória que já sabe que o romance no qual ele vai basear para fazer o seu filme foi escrito por ela. Vitória fica surpresa. Nick vai passar as compras no caixa e os seus cartões são recusados. Nick fica surpresa ao se dar conta de que o avô cancelou seus cartões de crédito. Vitória fica feliz ao saber que Carlos gostou da história dela e vai transformá-la em um filme. Carlos sai. Aguiar, louco de ciúmes, diz a Carlos que vai lhe dizer uma coisa e que espera que fique bem claro. Aguiar diz: "Essa senhora que está lá dentro, além de ser minha chefe", e grita: "É minha mulher". Carlos e Beatriz ficam surpresos com a atitude de Aguiar. Nesse instante, Vitória sai da sua sala. Vitória reprova a atitude de Aguiar e pede para Carlos entrar na sua sala novamente. Carlos diz a Vitória que jamais imaginou que ela pudesse ter um namorado tão ciumento. Vitória diz que o José Ângelo é um homem transparente e isso é algo que ela valoriza muito nele. Aníbal propõe a Nelson um trato para evitar mais problemas dentro da sua família. Aníbal diz a Nelson para fazer Vitória acreditar que ele vai lhe dar o divórcio logo, pois isso vai mantê-la tranquila. Aníbal diz a Nelson que depois ele vai cumprir com todas as exigências dele. Nelson concorda, mas diz a Aníbal que ele vai ter que continuar o apoiando no que se refere a Nick. Aníbal responde que aquilo é a única coisa em que os dois estão de acordo, pois não podem permitir que a sua princesa coloque a sua vida a perder ao lado de um morto de fome como Guzmão. Nelson e Aníbal se unem para evitar que Nick e Guzmão consigam trabalho. Candelária vai até a meta-imagem, pois Aníbal a chamou para conversar. Enquanto isso, sozinho na sua sala, Aníbal diz para si mesmo que precisa colocar uma mordaça na boca de Candelária, porque ela é honesta demais e agora mais que nunca ele não pode correr riscos. Carlos diz a Vitória que será um prazer trabalhar com as irmãs Balvanera. Vitória diz a Carlos que Adriana comentou que os dois estão se dando uma oportunidade. Vitória diz que fica muito feliz e abraça Carlos. Nesse momento, Aguiar entra na sala, vê os dois abraçados e furioso pergunta o que está acontecendo ali.